Boa noite, gente, tudo bem? Dando continuidade ao nosso curso de contabilidade, né, a disciplina de contabilidade 1, hoje na aula 9 nós vamos tratar da demonstração do resultado do exercício, que é a DRE, tá bom? O que significa essa demonstração, né? Para que ela serve? Eu vou passar um overview para vocês tudo hoje, tá bom? Então vamos lá. Nesta aula, o objetivo é conhecer como se dá a apuração de resultado de um exercício contábil, tá bom? Então, basicamente, a demonstração do resultado do exercício ela vai demonstrar, né, para os usuários da contabilidade como foi a evolução do resultado em um determinado período, ou seja, se a empresa deu lucro ou prejuízo, se ela deu superávit ou déficit, por exemplo, tá? Então depende muito da atividade econômica da empresa. Se for uma associação privada sem fins lucrativos, então o superávit seria o lucro, né, de uma empresa com fins comerciais, e déficit com fins lucrativos, e o déficit seria o prejuízo de uma empresa com fins lucrativos, tá bom? As empresas são constituídas com uma finalidade específica, geralmente com a finalidade de lucro, tá? Para que a finalidade se cumpra, a empresa trabalha no ramo do seu objeto social, descrição da atividade operacional que está registrada no contrato social. Então, quando uma empresa ela é constituída, o empresário, né, os sócios, né, as pessoas que participam do quadro societário da empresa, elas definem o objeto social, ou seja, a atividade fim, a atividade econômica dessa empresa, e tudo isso vai na cláusula de objeto social no contrato social, tá bom? Nas aulinhas de departamento legal, de práticas contábeis, depois eu vou mostrar o que é um objeto social, o que é um contrato social, tá bom? Aos pouquinhos eu estou gravando essas aulas e eu vou disponibilizando conforme elas forem sendo concluídas e devidamente preparadas, tá bom? É um relatório importantíssimo e o seu estudo fornece informações úteis para a tomada de decisão. É a DRE que mostra sinteticamente como a empresa se comportou no último exercício. Então, basicamente, ela vai trazer de uma forma sintética o que aconteceu com a empresa, se ela deu lucro ou prejuízo, tá bom? Para fins de análise operacional, é o documento que permite a análise do sucesso ou não e possibilita ao estabelecimento indicadores desse resultado. Então, basicamente, ela vai dizer se o objetivo fim daquela empresa foi atingido, que é o lucro, né? Então, os sócios, né, o empresário, ele constitui uma empresa, ele abre uma empresa com a finalidade de obter lucro. Então, a DRE, a demonstração do resultado do exercício, ela vai mostrar para os empresários, evidenciar aos empresários se de fato houve lucro ou prejuízo, tá bom? Assim, para saber o que a empresa tem, consultamos o balanço patrimonial, mas para saber como a empresa trabalha, sua eficiência, analisamos a DRE. Então, basicamente, o balanço patrimonial ele é um demonstrativo, como nós já vimos no decorrer das aulas, que traz o patrimônio da empresa, ou seja, os bens, direitos e obrigações, tá bom? A DRE, na verdade, ela é um demonstrativo, né, que vai mensurar a eficiência da empresa, se ela é lucrativa ou não, tá bom? Daí a importância da DRE. A demonstração do resultado do exercício. A demonstração do resultado do exercício, na verdade, é um resumo ordenado das receitas e despesas da empresa em determinado período, 12 meses. Então, basicamente, você começa com a receita bruta, depois as deduções sobre venda, a receita líquida, depois você deduz o CMV, para chegar o custo da mercadoria vendida ou o custo do produto vendido, para depois apurar-se o lucro bruto, aí você deduz as despesas administrativas, despesas comerciais, né? Receitas e despesas financeiras para chegar no lucro antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, IRPJ, CSLL, tá? Depois eu vou mostrar o modelinho de DRE para vocês aqui, tá bom? Se você tiver interesse, tem alguns estudos de empresas com capital aberto que eu fiz, que tem uma playlist aqui bem bacana, dá uma olhadinha lá, que eu preparei uma DRE, né, com os dados que estão disponíveis
nas demonstrações das empresas, né, que estão no site GRI, aí você vai entender de uma forma um pouquinho mais analítica. Mas aqui eu vou tentar trazer de uma forma resumida o que é esse relatório, o que é essa demonstração, tá bom? Ela é apresentada de forma dedutiva, vertical, como eu comentei, né? Ou seja, as receitas subtraem-se às despesas e em seguida indica-se o resultado, lucro ou prejuízo. E o dízimos 1998. Então, isso é uma forma sintética de demonstrar o resultado do exercício de uma empresa, tá bom? A elaboração da DRE deve seguir o disposto na Lei 6.404/76. Vejamos na íntegra o texto da lei consolidado com as alterações. Então, o artigo 187 traz que a demonstração do resultado do exercício discriminará 1. A receita bruta das vendas e serviço, as deduções das vendas, os abatimentos dos impostos. 2. A receita líquida das vendas e serviços, tá? E o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto. 3. As despesas com as vendas, as despesas financeiras deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais. Lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas. Redação dada pela Lei 11.941 de 2009. 5º, o resultado do exercício antes do imposto sobre a renda e a provisão para o imposto. 6. As participações de debentures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros e de instituições e fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizam como despesas, tá? Eu peço desculpas, pessoal, estou me recuperando de um resfriado, eu estou com certa dificuldade para falar, tá? Então, eu peço antecipadamente desculpa, tá bom? Eu estou fazendo essa aula porque eu preciso seguir um cronograma, né, de aulas para que vocês tenham as aulas do curso mensalmente gravada e disponibilizada na plataforma, tá bom? 7. O lucro ou prejuízo líquido do exercício e seu montante por ação no capital social. Na determinação do resultado do exercício serão computados as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente de sua realização em moeda, e os custos, despesas, encargos e perdas pagos ou incorridos correspondentes às receitas e rendimentos. Então perceba que tudo que envolve a demonstração de resultado do exercício, na verdade, ela guarda uma estreita relação entre receita e despesa. Então você não vai ver na DRE contas patrimoniais. Ah, professor, o que são contas patrimoniais? Lembra que nós vimos na aula de contabilidade? Conta caixa, conta banco, aplicações financeiras, imobilizado, investimentos, contas de passivo, exigível a longo prazo, patrimônio líquido, isso são contas patrimoniais. Então, essas contas de natureza patrimonial nós não veremos na demonstração de resultado. Por quê? Porque a demonstração de resultado do exercício ela traz as contas de resultado, que são receitas e despesas. É basicamente isso. Então, toda vez que você ouvir falar de demonstração de resultado do exercício, você vai lembrar sempre de receita e despesa, tudo bem? Bom, então como que funciona a apuração do resultado do exercício? É um esquema básico de contabilização. Então eu tenho aqui a despesa operacional, pode ser uma despesa qualquer, lembrando que essa despesa ela tem natureza devedora, né? Então aqui tem duas contas de despesa quaisquer, pode ser uma despesa operacional como conta de energia elétrica, outras despesas pode ser salários ordenados, por exemplo, e receita é tudo que foi vendido no mês. Então, para você apurar o resultado, você vai creditar a conta de despesa, tá? De maneira que o saldo vai ficar zerado e vai debitar a apuração do resultado do exercício. Então, na verdade, o que eu estou utilizando aqui é o método das partidas dobradas. Para cada débito haverá um crédito e vice-versa. Para cada crédito haverá um débito. Então, como a conta de despesa ela tem uma natureza devedora, então é esperado um saldo devedor nessa conta, para você zerar essa conta e trazer a resultante disso para a apuração do resultado do exercício, você deve creditar despesas operacionais e debitar a apuração do resultado do exercício, ou ARE.
A mesma coisa com a outra conta de despesa. Você vai acreditar R$ 7.000 e debitar o área, a apuração do resultado do exercício nesse exemplo, tá? Então, na coluna de débito, nós temos um total de R$ 12.000, tá? E na coluna de receita, um total de R$ 20.000. A conta de receita, a natureza dela é credora. Então, lembra, como que é feita a contabilização de uma receita, de uma venda? Quando a empresa vende um determinado produto ou um determinado serviço, esse dinheiro entra na conta da empresa. Então, qual que é o lançamento contábil? Débito na conta banco, se receber à vista, e crédito na conta de receita. Essa conta de receita vai lá para a demonstração de resultado e a conta banco fica lá no ativo circulante. Tudo bem? Então, para trazer a conta de receita, todas as contas de receita para a apuração do resultado do exercício, ou ARE, você deve debitá-la no valor do saldo e creditar a conta ARE. E aí você vai apurar. Então, o total que teve de crédito é 20 mil. 20 mil menos 12 mil nos mostrou que houve um lucro de R$ 8.000. Então, esse lucro você também debita o ARE para tirar dessa conta e joga para a conta de lucro líquido do exercício, né, ou prejuízo acumulado, que dá um total de R$ 8.000. Então, esse aqui é um esquema básico e simples. Então, o que acontece? Essa conta aqui, a apuração do resultado do exercício, esse ARE, ela é uma conta de transição. Ela serve apenas para apurar os saldos de despesas e receitas e comportar essa contabilização de maneira a zerar a conta de despesas e zerar as contas de receita. A resultante disso você vai jogar lá no patrimônio líquido, tá bom? Que no caso aqui é R$ 8.000. Tudo bem? Então, se tiver alguma dificuldade, depois você pausa o vídeo, tira uma fotinho, anota isso no caderninho. Isso aqui é um esquema básico de uma apuração de resultado, tá bom? Muito bem. Esse aqui é um modelo, propriamente dito, de uma demonstração de resultado. Então, nós temos aqui, deixa eu só minimizar aqui um pouquinho, pessoal, para abrir o Point of Fix, fica mais fácil para a gente poder marcar aqui. Toda vez eu esqueço, né, de abrir o Point of Fix, mas agora vai dar certo, eu vou conseguir trabalhar aqui com ele. Então, vamos lá, gente. Então, o que vem aqui? Aqui vem o corpo, né, o corpo da demonstração de resultado do exercício. Nós temos lá na parte superior o nome da empresa, tá, o CNPJ e o período que a demonstração de resultado está trazendo. Tá, o período de apuração, que nesse caso compete ao ano de 2009, ao ano calendário de 2009. Então, ela inicia, se você pode observar, que ela inicia-se em janeiro e termina 31/12/2009. Tudo bem? E o que tem nessa demonstração de resultado? Nós temos a receita operacional bruta, no valor total de 100 mil, que é, na verdade, um sumarizador, tá? É uma conta que vai sumarizar, essas duas contas, vendas com receita com vendas e receita com serviço, que dá um total de R$ 100.000. Então, essa é a receita operacional bruta, que é proveniente da operação da empresa. Então, aqui pode ser venda de mercadoria, venda de serviço, por aí vai. E depois, o que nós temos? Depois nós temos as deduções sobre a receita, que ela vem entre parênteses, dando o sinalzinho de negativo. O que traz nessa conta? Aqui nós temos a devolução de vendas e os descontos incondicionais e abatimentos. Então, se tem alguma venda cancelada, você contabiliza nessa conta de devolução de vendas. Então, debita a conta de devolução de vendas e credita a conta banco. Você vai ter que devolver o dinheiro para o cliente, certo? É basicamente isso. E o que mais tem para deduzir, para a gente chegar no lucro líquido do exercício? Nós temos os impostos sobre vendas. Tá vendo? Que é o COFINS, o PIS sobre o faturamento, o ICMS e o Imposto sobre Serviço, o ISS, tá? Que depois de todas essas deduções vai trazer para nós a receita operacional líquida. Então, receita operacional bruta, deduzindo todo esse grupo de contas aqui que a gente pintou aqui, né? Vai trazer um total de receita líquida. E aí, gente, a partir daqui é que de fato começa a interessar para análise contábil, né? Para análise
gerencial para tomada de decisão, né, de investidores, né, de pessoas que analisam, né, analistas de investimento, que analisam demonstrações contábeis, né, de empresas que são listadas em bolsas, eles começam em bolsa, eles costumam focar a análise a partir daqui. Claro que o volume de receita ele é importante, sem dúvida, né, mas o que de fato interessa é o que aconteceu na parte operacional da empresa, que é o que nós vamos discutir agora. São coisas que dependem da ação do management da empresa, né? Que dependem da ação das pessoas que estão à frente, tá bom? Então, o imposto não depende de uma ação humana. O imposto, existe uma alíquota por trás dela e esse imposto precisa ser pago. Então, não tem o que melhorar. Né? Você faz o planejamento tributário? Claro, você faz, mas o foco da DRE não é falar de planejamento tributário pura e simplesmente, mas trazer um overview, um panorama geral operacional da empresa, tá bom? Então, como eu estava mencionando, a receita, deixa eu apagar aqui, a receita operacional líquida de R$70 mil, deduzida do CMV ou custo do produto vendido, se for uma fábrica, tá? Vai trazer um lucro operacional bruto de R$30 mil. Então a análise ela começa a partir daqui, ó, né? Na parte de custos, tá bom? O que a empresa tem feito para reduzir custos? Então, geralmente você analisa, né, a evolução dessa linha, se houve um aumento, houve um acréscimo ou decréscimo dessa conta, tal, por que houve um aumento, por que houve a diminuição. Então tudo isso é objeto de análise, tá bom? Que vai te dar subsídios para que você tome a decisão de investir ou não em uma determinada empresa. Tudo bem? Eu vou passar agora o ponto fixo para cá, para ficar mais fácil, né? E aí, com o lucro operacional de R$30 mil, nós temos as despesas operacionais. Opa. Um minutinho, gente, deixa eu só voltar aqui lá na... Muito bem, gente, desculpa, deu uma travadinha, tá? Então, a despesa operacional também é uma conta sumarizadora, né? Ela vai sumarizar outras contas, então você tem despesas com vendas, despesas administrativas, despesas financeiras, né? E aqui pode ser até um subgrupo, e cada grupo desses tem um elenco de contas, então depende muito do plano de contas adotado, tá? E aí você vai chegar no lucro operacional líquido, no valor de R$8 mil nesse exemplo. E aí depois você deduz as receitas, outras receitas financeiras, outras despesas financeiras, né? Que vai trazer um lucro ou prejuízo antes do imposto de renda. No caso aqui, R$10 mil de lucro. Então esses R$10 mil precisam ser objeto de tributação. E aí entra as provisões, né? Imposto de renda pessoa jurídica, 15%, o adicional, que é mais 10%, a provisão para CSLL e o lucro antes das participações, R$7 mil. A partir daqui é que começa a distribuir o lucro. Tá? Então tem as deduções, as debêntures de 10%, partes beneficiárias, administração, empregados e por aí vai. Tá bom? Que vai dar um total de lucro do exercício de R$ 4.592,70. Então você vê que é um relatório, né, relativamente simples, tá? Uma demonstração relativamente simples, são contas de mais e menos. Você parte do que aconteceu em termos de venda, de receita, que de fato entrou, que de fato foi auferido de receita no período, desculpa, tá? Que pode ser que todo esse valor, né, esses R$100 mil aqui, por exemplo, não tenha entrado de uma só vez, né, nas contas da empresa, porque pode ter venda parcelada, tá? Então, mas você contabiliza pelo regime de competência essa receita, então você precisa trazer para o resultado o valor total das vendas, né, no mês, independente se você as recebeu ou não, tá bom?
E aí, deu um total aqui no nosso caso de lucro por ação de 4,59, considerando que a empresa tem 1.000 ações. Então, na prática, para você saber se essa empresa fosse listada em bolsa e fosse dividir, né, fosse distribuir os dividendos, então você tem que pegar o total do lucro, né, líquido do exercício, e dividir pelo número de ações emitidas para chegar no valor do lucro por ação, que é basicamente esse cálculo que foi feito aqui, considerando que a empresa tem 1.000 ações emitidas. Tudo bem? Certo? Então, ok, então vamos para o próximo slide. Vamos para o próximo slide. Que é um resumo, né, básico de como é feita a contabilização, né, considerando agora a demonstração de resultado que nós já vimos, com as suas contas e subcontas e as nomenclaturas daquelas linhas que estão lá. Então você tem na apuração do resultado do exercício as deduções, né, como a gente pode observar, os custos, as despesas, o imposto de renda da pessoa jurídica, a CSLL, as participações, a receita operacional bruta e outras receitas. Tá? E aí, se o resultado na coluna de débito for maior do que se o número, na verdade, na coluna de débito for maior do que na coluna de crédito, tá? Só que for maior, então nós dizemos que a empresa teve um prejuízo, tá bom? Se isso for maior, nós dizemos que a empresa teve um prejuízo. Se aqui, né, for maior, né, se o lucro for maior, aí nós dizemos que a empresa teve um lucro, tá bom? E tudo isso vai lá para o patrimônio líquido. Tá? Isso aqui é um resumo, já considerando, desculpa gente, a demonstração de resultado de forma analítica. Tá? Quando as receitas são maiores que as despesas, temos lucro, que irá aumentar o valor do patrimônio líquido ou será distribuído aos sócios, como dividendos, como eu mencionei anteriormente. Então, receitas, né, maior do que despesa é igual lucro. Esse carinha aqui é o sinal de maior. Então, para você memorizar isso, né, esse sinal de matemático, né, ele abre a boquinha sempre para o lado maior. Então, imagina que é um patinho, ele abre sempre para o lado maior. Então, ele está abrindo a boquinha para receitas. Então, a leitura que você faz dessa situação é receita maior do que despesa, abrindo a boquinha para receita, igual lucro. Quando as despesas são maiores que as receitas, temos o prejuízo que irá diminuir o patrimônio líquido. Então, a despesa é maior nesse caso, o patinho está abrindo a boquinha para a despesa maior que receita, nós temos o prejuízo. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Isso é uma demonstração de resultado, tá bom? Eu peço desculpas pela minha voz, eu estou bem resfriado e eu já estou me cuidando, né? Mas só que eu também não podia parar as minhas aulas, as minhas atividades por conta disso. Estava esperando melhorar um pouco para poder voltar às aulas, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Desejo a você bons estudos e uma excelente semana.